Então, vendo aqui mais um teste de um modelo preditivo, né? O, Foi implementado o modelo 4, né, que é o Lite IGBM. Só que eu tinha feito os testes com 20 eventos, ou seja, eu tinha definido o tempo de início e o tempo final do evento, e daí ele tinha rodado somente nesse intervalo para cada um dos eventos. Tá? É, Aqui ele está sendo feito de uma forma contínua, ou seja, eu tenho 16 meses de histórico, eu estou pegando esses 16 meses de históricos e alimentando o modelo que está pegando dado a dado desde o início do histórico de dezembro de 2023. Ele está pegando o início e ele está sendo alimentado de 5 em 5 minutos, simulando um sistema operando em tempo real, ou seja, ele vai rastrear de 5 em 5 minutos o intervalo dos 16 meses. Tá? Então, para a gente ver se vai detectar algum problema ou não. Só que isso aí gerou muito falso alarme. Tá? A gente vai ver no gráfico agora. E daí aqui é uma tentativa de implementação de um filtro de precipitação que ele, se não chover um determinado nível acumulado nas últimas 6 horas, ele vai desconsiderar. Então, para entender aqui, ó, isso aqui eu tenho o período de janeiro de 2025 até maio de 26, que é a minha amostragem aqui. Tá? Aqui são os níveis da precipitação acumulada do MERGE. Tá? Então deu para ver que chegou a dar pico de 60 milímetros, até mais. E daí o que eu estou fazendo aqui? Ó? Isso aqui é o meu modelo original. Ó. Ele pegou e ele cada vermelho, isso aqui é um alerta de falso positivo, ou seja, ele gerou um alerta, só que foi falso, tá? Para a cota de atenção, ou seja, se o nível subiu acima de 50 centímetros e se manteve por um período de mais do que 15 minutos, ele considera que pode ser um alerta. Então, esse bounce 3 é 3 vezes 5, 15 minutos. Para manter o nível naquele valor, ele flagra o alerta. Então, repara que em verde estão os eventos reais em que foi cruzado as cotas, né? E em vermelho são os falsos positivos. Ele deu 695 falsos positivos, o que dava mais ou menos 1,5 alarmes por dia, uma coisa assim. É muita coisa, então é um erro muito grande. Então daí foi feito a implementação desse filtro de precipitação, ou seja, ele está considerando que só vai considerar realmente alarme se ele vai ter um histórico de chuva, no caso aqui, maior do que 15 milímetros. Então, se nas últimas 6 horas deu um acumulado de até 15, de maior do que 15 milímetros e o nível foi mantido por mais do que 15 minutos, ele considera o evento. E repara aqui que daí de 695 baixaram para 23 falsos positivos. Então reduziu 97%, já é uma grande coisa. Só que o problema são os laranjados aqui, ó. O laranjado é falso negativo, ou seja, era um evento que ele tinha que ter considerado que não foi considerado. Então aqui ó, teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eventos que foram eventos em que deveria ter gerado o alerta de atenção e não gerou. Tá? Então isso aqui é um problema. Então foi testado aqui para o nível de 15 milímetros, que gerou muito falso negativo, e foi feito também para um nível de 5 milímetros. Então, para o nível de 5 milímetros, ele gerou 76 falsos positivos. Então, aqui, ó, no de 15 ele gerou 23, aqui gerou 76. E ele perdeu 1, 2, 3, 4. Ele perdeu 4. Deu 4 falsos negativos. Também foi feito isso aqui para o nível de 10, tá? Ele também gerou vários, 1, 2, 3, 4, 5, 6 falsos negativos, pelo menos, tá? Então, isso aí foi feito para cada nível, alerta, tensão e inundação. Então, por exemplo, aqui no de inundação, ó, também, ó, com 15 milímetros, tá? Ele gerou 652 falsos
positivos, tá? E depois, com esse filtro de se só vai considerar acima de 15 milímetros em 6 horas, ele gerou só 5, tá? Mas ele gerou 2 falsos negativos, ou seja, isso aqui era um alerta de inundação que ele deveria ter enviado e não enviou, tá? Então, essa lógica aqui tem que ser trabalhada. Daí foi tentado aqui, por exemplo, com o 5. Ó, com o 5 ele não gerou nenhum falso negativo, mas ele gerou 34 falsos positivos. Então, na verdade, eu acho que tinha 6 ao todo. Tinha, o em verde é inundação real. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinha 6 ao todo, ou 7 que são 2, tá? Para 34. Então, isso aí seriam alarmes que seriam emitidos, tá? E não seriam inundação, os que estão aqui em vermelho. Mas ele não gerou nenhum falso negativo, que é o quê? Isso aqui era para ele ter alertado e ele não alertou, tá? Então eu tenho que trabalhar um pouco nessa lógica para ver qual que é o melhor estado. Agora o que eu vou fazer? Isso aqui foi feito também para o nível de 10 milímetros, isso aqui gerou um falso negativo, tá? Então eu vou tentar trabalhar num nível que essa precipitação acumulada ela seja diferente por nível de alerta, para ver como é que ele vai se portar e se eu consigo um melhor equilíbrio, tá? Mas basicamente é isso aí. Então eu tenho um modelo rodando, isso aqui é como se o modelo estivesse rodando em tempo real realmente, e ele está gerando muito falso positivo, tá? Então eu estou aplicando agora um filtro que ele só vai considerar que seja um alerta se tiver um acumulado num período de chuva, um acumulado de chuva num período de tempo, e daí ele dispara o alerta. Ainda assim, provavelmente vai ter uma quantidade de falso positivo, porque aqui é melhor manter o falso positivo, mas não ter o falso negativo, porque o falso negativo eu estou perdendo evento. Ou seja, eu tenho que refinar isso aqui até não ter falso negativo, tá? Eu tenho que descobrir qual que é o melhor parâmetro aqui da cota, tá? Do acumulado de precipitação e do tempo, tá? Mas basicamente é isso aí que está sendo feito agora. E agora vamos para os ajustes mais pontuais.